Trouxe aqui um exemplo, agora esse aqui é mais detalhado ainda, pessoal. Tá? Olha como acontece a introdução. Essa aqui, se eu não me engano, é a redação de 2016 ou 2014. O tema era, aqui você vai ver que tem, ó, a manipulação dos usuários, dos dados dos usuários da internet. Era esse o tema, tá? E aqui o autor deixa bem claro qual é o tema que ele está tratando, tá? E vocês vão ver que todos eles, tu pode fazer uma comparação com os tempos antigos e os tempos atuais. Ah, isso acontecia lá na antiguidade assim, agora acontece desse jeito, que foi o caso dessa redação aqui, ó, a primeira, tá? Lá na introdução, ó. Para introduzir o problema da dificuldade do surdo na educação, primeiro ele mostra um exemplo de como era na antiga Esparta, tá vendo? E aí ele diz que lá eles matavam quem nascia com defeito, bem assim. Aí vem dizer aqui, ó, na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos. Então, antes ele falou que crianças com deficiências em geral eram assassinadas. Parece que não estava dentro do tema, mas aqui apresenta o tema e as causas. Uma boa, uma boa técnica. Esse aqui, o terceiro, por exemplo, começou com uma citação. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos em uma sociedade democrática possuem a mesma importância. Então, ele começou com uma citação, que é o caso dessa redação que eu trago agora para vocês. Olha aí. Começa com uma citação. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Tá? Então, ele começa com uma citação, para mostrar que ele tem o conhecimento de mundo. Lembra que eu falei? Isso tem a ver também com a coerência, tá? É importante você apresentar que você tem um conhecimento de mundo, que você sabe quem é Steve Jobs, o que, que ele pensava. É legal, tá? Isso vai mostrar para o, o corretor, digamos assim, né? O cara que vai, né, lá, o analista, sei lá, para mostrar para o professor que você tem conhecimento de mundo. E aí nós temos esses elementos que fazem essa oposição das ideias. Né? Você apresentou que a ideia anterior, a tecnologia move o mundo, e agora você vai apresentar uma ideia oposta. Lembra que eu falei? Isso é coesão. Tá? A coerência é fazer com que as coisas tenham lógica, tenham sentido uma entre a outra. Então, no primeiro, eu tenho uma proposição, né? A tecnologia move o mundo. E aí eu tenho do outro lado uma outra proposição. Os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços às sociedades. Né? Então eles não trouxeram apenas avanço. A tecnologia move, mas não trouxeram só avanço. Eu tenho, parece que uma está contrapondo, uma está contradizendo a outra ali, tá? Então o que você tem que fazer é achar esse elemento de coesão que passa essa ideia de contraposição, que seria o contudo, mais, porém, todavia, entretanto, aquela coisa toda, né, que o pessoal sabe aí de cor e salteado. Então, esse elemento vai mostrar que a ideia anterior tem a sua oposição, tá? Mais que tem os avanços tecnológicos, a tecnologia move o mundo, não trouxeram apenas avanços. O que trouxeram então? Né? Aí ele explica por que não trouxeram apenas avanços. Ele explica aqui porque uma vez que também, esse uma vez que também é um elemento, tá, de coesão. Aqui ele está mostrando uma explicação, digamos assim. Né? Ele está explicando o que é. Os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços. Então, por que eles não trouxeram? Porque bilhões de pessoas sofrem manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Então, o pessoal não só avançou, o pessoal também está sofrendo manipulação. Então, tá? E essa, digamos assim, essa consequência aqui, essa explicação aqui,
é o próprio tema da redação, né? O tema lá era manipulação dos dados do usuário da internet. Era esse o tema. Então ele apresentou dessa forma aqui. Seguindo, você vê que cada parágrafo, quase toda nova frase que o autor vai colocando, né, ó, ele começa com esse elemento de conexão, né, esse elemento coesivo. Ó, contudo, ele começou essa frase, maiúscula até o ponto. Uma frase aqui. Tá? A outra frase que vem, ele começa também com um elemento coesivo, nesse sentido, maiúscula, e vai até esse ponto aqui. Então, essa introdução aqui, esse primeiro parágrafo, tem quantas frases? 1, 2, 3. Tá? No final desse parágrafo, da introdução, como eu disse, aqui ela vai apresentar, esse autor, ele vai apresentar dois efeitos, tá? Dois efeitos da manipulação, tá? Ou seja, a manipulação dos dados de quem usa a internet atinge o quê? Quais são os seus efeitos? Atinge ou desrespeita a liberdade e a privacidade. Então tá aqui. Dois efeitos, duas coisas atingidas pelo problema. Liberdade e privacidade. Lembra que eu disse, ou você escolhe duas causas ou você escolhe dois efeitos. E os efeitos, eles são coisas atingidas pelo problema. Tá? As causas são aquela coisa que causa o problema. E os efeitos é aquilo que é atingido pelo problema. Então tá aí. Ó, principais... aqui tá os argumentos ou tópicos principais atingidos pelo problema. Então a liberdade e a privacidade. Ele apresentou no final da introdução, então significa que no segundo parágrafo ele vai tratar de um deles, né? um desses dois efeitos aí, uma dessas duas, um desses dois princípios que são atingidos pelo problema da manipulação. Então, vamos ver o que ele vai tratar. Tá aí, tá aqui, a liberdade. Esse é o segundo parágrafo. Tá? Até aqui, ó, o segundo parágrafo. E ele deixa bem claro, ó, deixa bem claro já, de novo, iniciando o parágrafo com citação, ó, de acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Tá aí, vai falar da liberdade, livre. O homem é condenado a ser livre, então vai falar da liberdade. Mais uma vez, vai começar uma nova frase. Ele vai lá e segue com o elemento de coesão. Né? Ele não vai jogando a informação logo de cara. O homem é condenado a ser livre. O uso de informações, o acesso a não sei o que, a internet passa a ser... Não, ele prepara o leitor para a próxima informação. Nessa lógica, desse jeito, dessa forma. Né? O uso de informações de acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre. Então ele faz... de novo ele retoma Sartre e segue falando da liberdade, porque o indivíduo tem sua liberdade, ok? De novo, vai para a próxima frase agora, dessa forma, que é igual, gente, é igual, ele só usa sinônimo, mas é igual, tudo para não deixar a informação entrar assim, de supetão, assim, de repente, o cara tá lendo ali, e aí vem a internet passa a ser um ambiente. Não, ele prepara dessa forma, nessa lógica, outro sim, de maneira análoga, com base nisso. Né? Você vê que cada nova frase vai colocando um elemento de coesão, né? Ligando a nova ideia à ideia anterior. Ok? É isso que faz um texto ser um texto, tá, pessoal? Porque um texto é um tecido.
E o tecido ele existe na costura, é uma coisa costurada a outra. Você não vai achar uma camisa que só tem manga, não tem o resto. Então uma manga é uma manga, camisa é a camisa. Camisa ela tem a manga, ela tem toda o seu corpo e o texto também, tá? Então no terceiro parágrafo que começa aqui, né, no segundo ele fala da liberdade, que era um dos efeitos da manipulação, né, atinge a liberdade de escolha impedida, tá? Esse é o problema, esse é o efeito da manipulação, que a liberdade de escolha é impedida. E no terceiro parágrafo ele vai falar do outro, privacidade, tá? Então é bem claro, né, e bem fácil sair muito bem na redação se você souber separar esses assuntos por parágrafo, tratar de cada coisinha, botar o elemento de coesão em cada nova frase, fazer citação em dois, ou né, pode ver que de novo aqui no terceiro parágrafo ele começa com um elemento de coesão, outro sim, ou seja, ele quer dizer que da mesma forma, igualmente, é válido ressaltar que, né, mais uma citação. Então, o anterior ele iniciou com a citação, o terceiro parágrafo mais uma citação para falar do que? Da privacidade agora. Então, ele vai falar da privacidade na ótica educante, enquanto no outro ele falou da liberdade na ótica do Jean-Paul Sartre, tá? Então, olha só como é bem construído o texto desse autor. De novo, né? Vai iniciar uma nova frase. Com base nisso, tá aí mais um elemento de coesão. Então, cada parágrafo tem o seu assunto ou tópico principal. O de cima era a liberdade, o de baixo é a privacidade, que foi apresentado aqui na introdução. Liberdade e privacidade. E ele usou uma citação em cada parágrafo. Citou no primeiro, citou no segundo, citou no terceiro. Aqui. E agora, depois que você apresentou isso, tem que ir para o último parágrafo e apresentar uma solução para esse problema aí. Como é que acaba com a manipulação para que não afete mais a liberdade e a privacidade? Vamos ver? Então vamos lá. Para tratar do problema do efeito da liberdade, ele apresenta que as empresas de tecnologia, então quem vai fazer, né, por meio do que? Advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por aviso do tipo. Tá? E também compete ao cidadão. Quem vai fazer? O cidadão. Por meio do que? Ficar atento a essa questão, né? De modo... como é que ele vai ficar atento? Cobrando e pressionando as empresas. Tá? A partir dessas ações, aqui está introduzindo outro possível efeito. As tecnologias, mais uma citação aí, moverão o mundo para frente. Você vê que o possível efeito aqui, tá, de modo a cobrar e pressionar essas empresas, você vê que a liberdade e a privacidade vão ser então resguardadas de novo, né, elas vão poder ter o seu direito guardado, tranquilo da manipulação, se as empresas, tá, fizerem uma certa advertência numa linguagem clara, essa sua informação vai ser usada para tal coisa, né? Ele apresenta aqui um pouco detalhado, não tanto detalhado quanto os outros textos que a gente viu mais atrás. Mas é importante você notar como se constrói, né? Em suma, tá aqui, coesão introduzindo a conclusão, são necessárias, palavra-chave, introduzindo a proposta de solução, sempre. Eles sempre colocam, é necessário que, é preciso que, deve-se tal coisa, né? Então é normal esse elemento de
Você vê aqui, ó, cada nova frase, um elemento de coesão. Logo, ademais, enfim. Tá vendo? Cada nova frase tem esse elemento de coesão. Em suma, logo, demais, enfim, por aí vai. Tá? Nenhuma informação é jogada assim na cara do leitor, tá? Elas são preparadas. O outro texto e último que a gente vai analisar também é o mesmo tema, né? Sobre... Ah não, esse aqui é sobre a liberdade religiosa. Isso. Tá, esse aqui é sobre a intolerância religiosa. Esse aqui foi o tema de 2016. Tá? Então, vamos lá. Como é que esse autor começou o texto? Ele começou expressando o que é o direito à liberdade religiosa, né, segundo a Constituição Federal. Tá? E esse elemento que ele começa aqui, embora é um elemento de coesão, mostrando o contraste entre as informações. Por quê? Porque aquilo que ele vai apresentar na sequência, né, a frase principal, é que traz o contraponto. Tá? Ó, embora seja direito assegurado a todos os cidadãos pela Constituição Federal, a liberdade religiosa não é garantida de modo isonômico aos brasileiros. Ou seja, é assegurado ali o direito? É, mas ela não é para todo mundo. Né? Então a realidade não fecha com a Constituição, por isso que ele botou embora. Ora velada, ora implícita, a intolerância quanto ao diferente faz parte da realidade do país. Está aí. Aqui ele apresenta o tema da redação e o problema. O próprio tema já é o problema. Intolerância religiosa. Tá? Você vai ver que ele já apresenta de cara aqui as causas para a intolerância religiosa. Quais são as causas? Desconhecimento da população. Tá? Desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação. Qual é a outra causa? A falta de punição sobre os que atentam contra a religião do próximo. Viram? Desconhecimento da população, falta de punição. Duas causas logo na introdução. Tá? Como é que ele desenvolveu isso? De novo, tá? Como o anterior também tratou, veja que há uma diferença entre 2 anos da redação de um para o outro. Né? Um escreveu lá sobre a manipulação dos usuários, assim, dos dados do usuário da internet, e cada parágrafo ele iniciava com uma citação. Esse aqui, 2 anos depois, numa redação de intolerância religiosa, mesma coisa, ó, citação em cada parágrafo. Tá? Claro, porque isso dá mais força para a sua redação, isso te convence mais, é um argumento melhor. Porque imagina que se você fosse perguntar para alguém, posso tomar banho na água gelada? Aí alguém dissesse assim, ó, não pode. Aí você perguntasse, por quê? Ah, porque eu não quero. Eu não gosto muito. Isso te convenceria? Não. Né? Agora, se você dissesse assim, não, eu vi uma pesquisa na internet que quem toma banho em água gelada, né, tal coisa acontece, que é grave. A pessoa já ia sentir mais pressão, digamos assim, né? Ela já ia pensar 2 vezes antes de mergulhar na água gelada. Então vamos lá. No segundo parágrafo, como eu mostrei, né, você fala aqui na introdução da sua redação de 2 causas, escolhe 2. Você vê que eu apresentei, só nesse slide eu trouxe aqui 5 redações. Todas elas sempre 2. 2 causas ou 2 efeitos, sempre. Tá? Então, não tem por que inventar moda. Todas elas são redação 1000. Então, no primeiro parágrafo, as 2 causas são o desconhecimento da população e a falta de punição. Veja que ele precisa tratar disso aqui, tá? Então, o desconhecimento é tratado aqui no primeiro, aliás, no segundo parágrafo, né? Veja que ele falou em desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação.
Ele vai tratar isso aqui, ó. Ele vai explicar o que é esse processo de formação da nação. Ele falou aqui, ó, o que é que o pessoal desconhece? Processo de formação da nação. Está aqui. Ele vai explicar por quê, o que é, como acontece. Né? Ele está explicando que há na cabeça das pessoas esse pensamento eurocêntrico, né? Que considera os costumes de outros povos como inferiores. Então, por aí gera a intolerância religiosa dos dias atuais. Ou seja, o pessoal pensa que o que é bom é a cultura europeia e é por isso que esse desconhecimento da população, né, achando que a nossa formação é exclusivamente europeia, acaba excluindo o outro tipo de formação da nação, que seria a formação indígena também que a gente tem, né, e dos escravos negros que vieram, tá? Então, por ter só na mente de um tipo de pensamento eurocêntrico, cria-se o preconceito, né, com os outros tipos de cultura, tá? Então é isso que ele vai tratar nesse parágrafo aqui. Então ele começa com uma citação do sociólogo da geração de 30, né? O Brasil é formado por uma fricção interétnica. Olha aí, meu. É um termo técnico bem mostrando que esse autor aqui conhece do assunto, o cara manja. Aí, olha aqui. Esse elemento aqui de coesão vai explicar o que é fricção interétnica, tá? Então, vamos lá. Desde os tempos da colonização, diferentes culturas compartilham o mesmo território. Então, isso é fricção interétnica. Várias culturas no mesmo território. Né? É isso. Então, ele apresenta um argumento e explica. Aí ele vai botar um contraponto dizendo que tal interação não ocorre de forma harmônica, tá? E explicando por quê, tá? Uma vez que também funciona como porquê, tá? São esses elementos de coesão que você precisa ter em mente, que a sua redação tem que ter, tá? Veja que cada frase ela não começa assim, né? De repente, ela é apresentada por esse elemento de coesão. Ó, isto é, contudo, né? Só essa aqui que entrou sem nenhum elemento de coesão. Ó, o caso de apedrejamento de uma menina de 11 anos é prova da falta. Então, mas o resto segue, ó, do modo análogo, todavia, consoante, tá? Ele até não força tanto assim esses elementos de coesão, porque algumas frases ele começa a ir direto no assunto. Mas você vê que na maioria das vezes isso tem que ter, para mostrar que você sabe ligar o texto, tá? Então, apresentou aqui, falou sobre o desconhecimento da população, explicou o que é o desconhecimento da população, o que causa esse desconhecimento da população, que é o preconceito, e é isso que causa a intolerância religiosa. Legal, apresentou. Aí ele apresenta um exemplo para terminar o parágrafo, né? O caso de apedrejamento de uma menina de 11 anos vestida com trajes típicos do candomblé, ocorrido no Rio de Janeiro, é prova da falta de respeito de parte dos brasileiros às diferentes culturas que formam o país. Então tá aí um exemplo aqui, ele deixou uma frase inteira aqui no final como exemplo de como acontece qual a consequência do preconceito, desse desconhecimento da população. Né? Não sabe como é que foi formado a cultura do país e acha que só a cultura eurocêntrica, europeia, digamos assim, é a que formou o país, então as outras não valem, logo esse tipo de pensamento fazem com que a pessoa vá lá e apedreje outra. Tá? E aí ele vai para o terceiro parágrafo, que ele precisa falar da outra causa da intolerância religiosa, que é a falta de punição. Então tá ali. Ele já começa, né, de modo análogo, ou seja, do mesmo jeito desse parágrafo aqui, a certeza da impunidade, tá?
A certeza de impunidade está aqui. A falta da punição ou certeza da impunidade. São sinônimos. Tá? E esse é o assunto principal desse parágrafo agora. Faz com que crimes de ódio continuem acontecendo. Aí vem mais uma citação. Né? Consoante aos ideais liberais de John Locke, as leis brasileiras caracterizam-se pelo respeito às liberdades e tal. Né? Então, todavia, mais uma vez, iniciando a frase nova com um elemento de coesão, dando contraste entre a ideia anterior e a seguinte, né? O que é proposto pela legislação não é colocado em prática. Então, ali em cima ele está falando que as leis brasileiras elas se caracterizam pelo respeito às liberdades, mas o que é proposto pela legislação não é colocado em prática. Tá? Como que ele vai provar que existe essa certeza da impunidade? Como é que ele prova isso? Mostrando aqui o crescente número de denúncias relacionadas à intolerância religiosa, né, comprova que uma parcela da população brasileira ainda não tem acesso à plena liberdade de culto e religião. Então, esse número que cresce mostra que as pessoas continuam denunciando, claro, mas a intolerância religiosa continua acontecendo porque a punição não é tão grave para quem é intolerante quanto a religião. Se a punição fosse mais grave, o pessoal ia se cuidar mais quanto à questão de intolerância, tá? Então, legal. Fez os 2 parágrafos de desenvolvimento, aí você vai seguir para a conclusão. Tá? Apresentou 2 causas, vamos resolver essas 2 causas agora. Como é que se faz isso aí? A fim de garantir, portanto, de novo, esse elemento de coesão sempre introduzindo a conclusão aí, portanto, logo, dessa forma, em suma, e por aí vai, né? É só você dar uma pesquisada, ou até usar um desse aqui também, né? Na hora que você for escrever, legal. Ele vai apresentar, né, a finalidade aqui, vamos para garantir então a igualdade ou a equidade na garantia de direitos da população. São necessárias transformações. Quais são essas transformações? Quem é que vai fazer essa transformação? Aí, o Ministério da Educação. Aqui, quem vai fazer? O Ministério da Educação. Como vai fazer? Inserindo na matriz curricular estudantil debates e estudos antropológicos acerca do processo de formação do país. Então tá aí. Se a primeira causa apresentada aqui é o desconhecimento da formação do país, né? Aqui, desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação. Então, para resolver esse problema, o Ministério da Educação coloca lá na matriz curricular uns debates, uns estudos sobre a formação do país, né? De modo a valorizar a participação. Está aqui então um possível efeito, tá? Valorizar a participação das mais variadas culturas na composição da identidade brasileira. Então tem um possível efeito. Ademais, mais um elemento, né, para iniciar a nova frase. Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social, então tá aí, quem vai fazer? O Ministério do Desenvolvimento Social. Como vai fazer? Realizando palestras, aí, né, sarais e exposições que exaltem a importância do respeito à diversidade religiosa no Brasil. Esses 2 aqui, gente, 2 propostas para o primeiro problema, que é o desconhecimento da formação. Ele deu 2 propostas de solução para um problema, mas faltou a falta de punição, né? Faltou aí a punição. Como é que faz então? Por fim, tá? Vai encerrar então a lista de soluções, que ele está apresentando 3. Tá? Então, 1, 2 e agora a terceira. Então, por fim, cabe à Secretaria de Segurança Pública, agora vai tratar da punição. Quem vai fazer a punição? Segurança Pública. Tá? Como? Criando aí delegacias especializadas. Tá? Para quê? De modo a intensificar o combate a tal preconceito. Então, a delegacia, né, a secretaria vai criar delegacia especializada para investigar os crimes, né? Aí a punição fica mais rígida e acaba
né? Combate pelo menos o preconceito. Viu? Pronto, ele apresentou a última solução, a última proposta de solução. Pessoal, esse é o esquema de uma redação, não tem como fugir disso, bem detalhadinho, cada coisinha no seu lugar, é 1000, tá? E agora a gente vai passar umas dicas de português aí para vocês.